Mas aí, a gente tava conversando aqui, eu tava conversando aqui com o Gian antes. Cara, esse lance da guerra, tudo mais lá na Rússia, Ucrânia e tal. Agora a Rússia, o Putin lá meteu essa que tá puxando uns caras meio que pra se preparar pra guerra, uns reservistas, não é? Não é alistando, né? Porque esses caras já meio que já tava ali de reservista mesmo. E tá rolando umas rebeliões, isso é verdade? Assim, o Jean tava me falando que viu em algum lugar que dois desses caras é, fizeram um atentado num lugar que mataram outros 60, né? Cara, assim, parece que o clima lá tá muito insano no sentido que ninguém quer comprar essa guerra de verdade, nem o russo. Como é que vocês enxergam isso daí, cara? Esse é o sentimento mesmo? Nem o russo quer participar dessa bagunça? Olha, eu acho que em geral a maioria da população ainda vê aquilo como necessário, porque houve um certo preparo por parte do governo de que aquilo é uma guerra defensiva, né, em resposta a uma suposta ameaça da OTAN contra os interesses de segurança da Rússia. Isso é uma interpretação dominante hoje da Rússia, onde a Ucrânia ainda é visto como parte da zona de influência, é um pensamento que sobreviveu da Guerra Fria, né, onde a Rússia era uma grande potência e ainda está lidando com a transição de potência global para potência regional, Aham. com menos privilégios no sistema internacional. A Ucrânia aproveitou desse momento para, enfim, se transformar num país pós-Guerra Fria independente, que se aproximou aos poucos da União Europeia, do Ocidente como um todo. Então tu Então me diria que esse parece que movimento é uma minoria, que tá eu puto. acho que em geral não existe uma rejeição ampla. Agora, acompanhando o debate público na Rússia, é nítido que na TV há muita crítica contra a condução dessa guerra. Em parte aquilo é orquestrado pelo Kremlin, porque o Putin também precisa achar culpados, né? Ele disse em fevereiro, aquilo vai ser rápido, nem é uma guerra, é uma operação militar especial. Então não se pode falar de guerra até hoje, da cadeia, se você diz a Rússia está em Sério? guerra. Por quê? Porque ele disse aquilo é simplesmente uma defesa legítima contra, né, uma ameaça vindo de fora, e a gente vai chegar lá, e claramente foi mal assessorado, né, de alguma maneira, porque não preparou a população para um conflito de maior duração. Então, nesse sentido, sim, há uma certa perplexidade na Rússia. Hoje, muita gente saiu. Para se ter uma ideia, dos meus principais contatos na Rússia, os que trabalham no setor público, são diplomatas e trabalham nos ministérios, obviamente permanecem na Rússia. Mas muitos dos acadêmicos, comentaristas, etc., saíram. Estão hoje em Istambul, estão em Berlim, Com alguns. medo de quê? Porque estão percebendo que aqui o espaço para um debate livre está se fechando, né? Entendi. Ou seja, a Aham. repressão aumentou e existe claramente uma preocupação do governo russo em conter um possível questionamento e é evidente que o presidente poderia ter preparado melhor a população. Então existe um questionamento. Por que agora a gente precisa enviar nossos filhos para uma guerra onde, e há uma percepção clara disso na Rússia, de que a Ucrânia tem uma superioridade tecnológica imensa e que se você manda gente mal preparada para uma guerra contra um inimigo muito mais motivado, que conhece o terreno, que tem apoio das forças armadas mais modernas do planeta, a chance de morrer é muito alta. Porque essa gente não consegue fazer parte de manobras muito complexas. Isso é gente que fez um treinamento breve. Eles precisam levar, os caras precisam levar e comprar, às vezes, roupa de inverno, Que doideira, capacete. né? Então, na cidade da fronteira da Rússia, tem agora uma indústria que vende material bélico, né, para os reservistas que chegam Entendi. lá sem proteção, vamos dizer, sem Aham. equipamento, etc. Nem contra o frio. Então isso claramente preocupa a população, tanto que a elite está Vazando. eu acabei de voltar eu estive na Alemanha, na Suíça, e você vai nos bons restaurantes, cheio de russo nas ruas, muito carrão com placa da Rússia. Por quê? Porque a elite falou, tô fora. Por quê?
a mobilização inicial 300 mil, mas nada indica que pode haver outras ondas de mobilização. Então, se você tem a grana e os contatos, Vaza. ou vaza, ou tem contatos tão bons com o poder que sabe que você não vai ser chamado. Entendi. Mas a perspectiva é de uma guerra sem fim. Né? Aí a gente já conversou disso. Eu não vejo hoje como o governo Putin consegue dizer, beleza, a gente infelizmente não alcançou nenhum dos nossos objetivos, a gente inclusive perdeu a Crimeia, talvez, né? E beleza, vamos continuar, cometemos um erro e bora, né? Vamos virar a página. Isso, eu não vejo hoje espaço político para isso. Então não tem uma saída fácil para o governo russo. Né, Rock? Eu acho que tem dois momentos para a gente olhar para a sensação dos russos. E o primeiro momento é quando o Putin declara essa operação especial que o Oliver falou, para não declarar guerra, exatamente para não se colocar numa situação difícil. Mas ele politicamente. errou, né? Por quê? Porque se ele vira e fala assim, olha, nós estamos entrando em guerra e tem que mobilizar a população inteira, e o país, e todo mundo tem que mandar obrigatoriamente os seus filhos, e os homens têm que entrar e ir para a guerra, o serviço militar obrigatório, ele ia se dar muito mal. E nós estamos entrando numa fase da guerra onde ele declarou que haverá uma grande mobilização. Além dos soldados iniciais daquela operação inicial, né? Ele não mudou o nome ainda, mas ele mudou vários dos elementos da guerra. Primeiro, essas regiões todas onde está havendo combate, ele simplesmente anexou e falou, agora isso daqui é parte da Rússia. Ele fez um referendo nessas regiões e falou assim, agora aqui é Rússia, então acabou, então aquilo é Rússia. Esse referendo que não foi aceito pelo Claro mundo, que não, né? né? Só ali. Imagina se fazer um referendo em São Paulo, um referendo no Brasil, aí você pega São Paulo e fala assim, São Paulo, você quer se separar? Não, mas peraí, mas o referendo é no Brasil inteiro, você não pode perguntar só para esse lugar. E foi o que ele fez. Esse é um dos elementos problemáticos do referendo, que foi igual ao referendo que ele fez na Crimeia. Bom, além de ser no meio de uma guerra. Isso. Estão lutando pela coisa. Como que alguém quer se separar naquele momento? Então é ridículo. Então... Esse é o primeiro ponto. Aí o segundo ponto é que ele não... quando ele faz isso, ele está sinalizando, agora esse território é russo. E se nós perdemos esse território, ou se atacarem, ou se a Ucrânia atacar esse território que era antes o campo de batalha, agora é um ataque à Rússia. Então, ele está preparando psicologicamente a população e as Forças Armadas e a opinião pública internacional e todo mundo para virar e falar assim, olha, agora nós estamos numa guerra maior. Agora nós estamos verdadeiramente em guerra. E o que está acontecendo? A população agora vai ficar incomodada. 70% das pesquisas de opinião pública mostravam que 70% dos russos eram a favor da guerra. Mas por quê? A guerra não afetava a vida deles. Mas agora... Agora, se você vai ser mobilizado, se você vai ter que vir para o serviço militar obrigatório, tanto que o número não só da elite que está saindo, mas de homens fugindo, já são 300, quase o mesmo número do que ele disse que tem que mobilizar. 300 mil russos fugiram da Rússia quando veio ele decretar que está mobilizado, nós vamos mobilizar mais 300 mil pessoas, homens. E então, assim, agora ele vai começar a ter que lidar com um problema que ele no começo conseguiu gerenciar bem. Claro, concordo com o Oliver, ele já preparou um negócio totalmente errado, ele vendeu uma coisa errada, mas era o que ele tinha para vender no início, para não ter um atrito, uma resistência gigantesca da população. Porque a guerra para o russo comum, assim, não está afetando tanto a vida dele. Ele não está tendo que ir lá morrer. Era só os soldados, né, os profissionais militares. Agora não. E aí ele vai ter que lidar com uma incômodo interno. Com a população revoltada. Ele vai ter que gerenciar dois problemas. O da guerra, da opinião pública, de botar esses caras para lutar, deles estarem preparados, terem equipamentos. E, enfim, essa segunda parte, né, de ter equipamento e tal, e estar preparado para lutar, vai de encontro com o primeiro problema. Ele só está nessa situação que ele precisou mobilizar mais gente porque eles foram muito mal. Sim.